E aí, Doctor tá com dificuldade de calcular a quantidade de alinhadores que vai ser necessário para tratar o caso do seu paciente? Então esse vídeo é para você. O primeiro recado que eu vou te dar para você acalmar essa sua aflição em saber a quantidade de placas é que não é uma Mega Sena. Você não precisa acertar o número exato para ganhar. Por que isso? Porque as empresas de alinhadores, em sua maioria, não trabalham com números de alinhadores. E quando você tem a opção de trabalhar com número de alinhadores, que é você pagar pelo alinhador que você usa, são pouquíssimos casos que se encaixam nesse tipo de tratamento. Geralmente só aqueles retratamentos de aparelho fixo com um dente que sai do lugar e foi pouca coisa, que você faz basicamente desgaste e empurra o dente do lugar, que você poderia também fazer com um alicate, né, de ativação de bolha e abalamento aí no seu consultório. Então, tirando esse caso que é muito simples e você não vai pensar em pagar por alinhador, existem os pacotes de alinhadores. As empresas separam a quantidade de alinhadores por pacote. Eu vou dar a divisão que acontece na Invisalign, por exemplo. A gente tem um pacote limitado, são alinhadores ilimitados durante 5 anos, que é o Comprehensive. As empresas internacionais também, que são concorrentes da Invisalign, e as nacionais, algumas fazem também esse tipo de pacote, mas não vi nenhuma cobrir 5 anos. Geralmente elas cobrem 3 anos ou 4 anos de alinhadores ilimitados. E a gente tem uma segunda opção, que são o pacote de até 26 alinhadores no primeiro tratamento virtual, com a possibilidade de alinhadores adicionais de refinamento por mais 26 alinhadores. Então seria 26 mais 26. Não 26 quantidades somando superior com inferior, 26 etapas do tratamento virtual com alinhadores. E a gente tem outro pacote que são de 14 etapas, que são 14 alinhadores com refinamento de mais 14, e o menor, que é o de 7 alinhadores mais 7. Esse de 7 mais 7 é igual a opção de você pagar o alinhador por unidade. É muito difícil de você utilizar. Realmente só em um caso muito previsível, como um retratamento, um refinamento muito mínimo. Mais que isso, um mapeamento mais importante, eu já te sugiro pegar um pacote de alinhadores. E aí, como encaixar esse caso do seu paciente em algum pacote de alinhadores para que você saiba quanto que você vai pagar na empresa de alinhadores para que você consiga cobrar o preço justo para o seu paciente. E é isso que eu vou te ensinar agora. A primeira coisa que eu vou pedir para você é, na documentação do seu paciente, você avaliar o sagital desse paciente. Esse paciente está em classe 1, esse paciente está em classe 2, está em classe 3, e aí você precisa mensurar essa classe 2 e essa classe 3. É pouca classe 2, ou meia classe 2, ou um quarto de classe 2, ou uma classe 2 total. Por que isso? Porque dependendo do quanto que você precisa movimentar esses dentes, vai precisar de mais alinhadores. Lembre-se, a gente consegue movimentação de 0,2 milímetros por placa de maneira previsível, mas que isso não é previsível. E a gente consegue até 2 graus de giro por placa também. Quando você quer mais previsibilidade e você tem um paciente frontal, você pode até baixar essa taxa de movimentação, deve ser de 0,2 mm por placa a 0,15 mm por placa. Então, com essa possibilidade, a gente sabe que não vai ser a quantidade de alinhadores que vai te dar o maior prejuízo, é você não saber calcular a quantidade de alinhadores certa para aquele caso daquele paciente. Colocando em prática, seguinte. Um caso com apinhamento de até, no máximo, 5 milímetros e um paciente que não tem correção sagital nenhuma, ou seja, é um paciente que ele é classe 1, ele não tem nenhuma correção vertical, ele não tem mordida profunda, ele não tem mordida aberta. Esse paciente ele vai se encaixar naquele pacote de 14 alinhadores. Você pode incluir nesse pacote que vai ser suficiente para resolver o que ele necessita na maloclusão. Se for um apinhamento maior, ali de 5 até no máximo 8 milímetros, se tem uma necessidade de correção sagital, mas é de no máximo 2 milímetros, né, 1,5 milímetro, 2 milímetros, e se tem uma correção vertical de até 1 milímetro, seja de extrusão para mordida aberta, seja de intrusão para sobremordida, você pode encaixar esse paciente no pacote de 26 alinhadores, que será suficiente para resolver a maloclusão do seu paciente. Agora, se for um caso que tem uma correção sagital maior que 2 milímetros, que tem uma correção vertical maior que 1 milímetro, ou que tem um ampliamento maior que 8 milímetros, não somados, tá? Não precisa ter os 3, mas se tem um desses 3,
eu te sugiro a fechar o pacote ilimitado para esse paciente. Porque assim você vai ter a segurança da previsibilidade do tratamento virtual com o estagiamento do movimento, que é fazer um movimento por vez, realmente cada movimento e ser acompanhado clinicamente na boca do paciente e acontecer na vida real, não ficar só no campo da imaginação no tratamento virtual. E também por ter alguns movimentos que vão ser mais dificultosos, como a extrusão, por exemplo, como uma rotação, uma correção de alinhamento severo, você tem uma grande possibilidade de perder o tracking durante o tratamento. Então, você tem os alinhadores ilimitados, você tem mais segurança nessa previsibilidade de entregar uma ortodontia de resultado para o seu paciente. Se esse vídeo foi útil para você, curte, dá o like, se inscreve no canal e também envia para um colega ortodontista que pode estar precisando dessa dica.